Olá, meus amigos e amigas prevencionistas e fãs da eletricidade. Você sabia que existe uma diferença entre desligar e desenergizar? E por acaso você conhece o procedimento de desenergização estabelecido pela NR10? Esse vídeo aqui é o vídeo certo para você descobrir. E aproveite para baixar a NR10 atualizada no link aqui embaixo na descrição. Meu nome é Vinícius Melim, eu sou engenheiro eletricista e criador desse canal. Antes de eu começar a explicar o conteúdo, aproveite e se inscreve aqui no canal, clicando nesse botãozinho aqui inscrever-se e também deixa um like aqui para ajudar nas notificações do vídeo. Segundo a NR10, existem 6 passos para chegar até a desenergização completa e segura. Então vamos para a vinheta e logo em seguida começaremos com o conteúdo. Bom, vamos ver aqui o que o item 10.5.1 da NR10 atualizada, agora em 2019, fala a respeito do procedimento de desenergização. Somente serão consideradas desenergizadas instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência a seguir: o seccionamento, o impedimento de reenergização, a gente vai ver que é um impedimento físico, a constatação de ausência de tensão, instalação do aterramento temporário com equipotencialização dos condutores do circuito, a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, conforme o anexo 2, e a instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Bom, aqui nessa primeira imagem nós temos um exemplo de seccionamento. Esse seccionamento ocorreu com a abertura dessa tampa aqui, dessa chave seccionadora, onde esses 3 fusíveis foram sacados desse ponto aqui, dando descontinuidade à passagem da corrente elétrica. Aqui na segunda imagem nós podemos observar um outro painel por dentro, onde foi bloqueado, onde esse disjuntor aqui foi desligado, caracterizando a secção do circuito ou a abertura do circuito, e instalado esse conjunto de bloqueio aqui. Esse conjunto de bloqueio conta, nesse caso, com 3 cadeados, um verde, um azul e um amarelo, onde provavelmente seja para cada equipe. Por exemplo, como a gente tem um inversor de frequência, né, acredito que seja em um motor. Então a intervenção aqui pode ser feita por uma equipe de mecânico, de eletricista e o responsável da área. Aqui nós temos o seccionamento do circuito com o impedimento de reenergização, o bloqueio físico, e na terceira imagem nós vemos um profissional fazendo o teste de ausência de tensão, a confirmação da ausência de tensão, utilizando esse multímetro aqui para medir se aquele circuito realmente foi interrompido. Bom, se eu desliguei o disjuntor, o certo é que a passagem da corrente realmente seja interrompida, porém a gente não sabe o que se passa internamente ao componente. E essa finalmente é a constatação da ausência de tensão. Bom, seguindo aqui as etapas para desenergização, nós temos a instalação do aterramento temporário. O aterramento temporário deve ser feito equipotencializando todos os condutores do mesmo circuito entre si e conectando essa equipotencialização com o potencial de terra. Dessa maneira, durante a intervenção, se vier a cair uma descarga atmosférica em algum desses condutores, o profissional que está realizando a intervenção nesse circuito, no trecho dessa linha, ele terá uma maior segurança devido à condução dessa descarga atmosférica direto para a Terra através desse aterramento temporário. O próximo item fala sobre a proteção dos elementos vivos dentro da zona controlada. Eu ainda não tenho um vídeo criado para falar a respeito da zona controlada, mas se você acha necessário, por favor, deixe aqui no comentário que eu posso elaborar um vídeo para poder falar sobre o assunto e explicar um pouco mais sobre as zonas, né, conforme o anexo 2 da NR10. Voltando aqui, falando sobre os elementos energizados, sobre a proteção dos elementos energizados, a gente pode ver que foram instaladas essas proteções aqui nos condutores do circuito de distribuição de uma rede pública, para que possa evitar o contato involuntário com essas partes aqui que talvez estejam energizadas ou possam sofrer alguma energização acidental. Apesar de executar o aterramento temporário, o bloqueio físico do disjuntor de alimentação, a sinalização de que não deve ser reenergizado esse circuito, mesmo assim a NR10 determina que seja instalado esse tipo de proteção aqui, uma proteção física
elétrica com material dielétrico, de material isolante, né, para que não possa passar a corrente elétrica através de um contato involuntário ali dos profissionais ou das ferramentas que eles estejam manuseando. O último item fala sobre a sinalização. Essa sinalização deve trazer aqui uma advertência para não ligar um equipamento que esteja ou em manutenção ou sofrendo alguma intervenção, obviamente para que as pessoas que estejam envolvidas no trabalho não sofram uma descarga elétrica aí, podendo causar um acidente grave ou até mesmo o falecimento do trabalhador. Ainda falando sobre a sinalização de advertência para impedimento da reenergização do circuito, eu volto aqui nessa imagem que foi apresentada antes, citando o dispositivo de bloqueio e os cadeados de bloqueio físico ali que impedem também do circuito ser reenergizado. Mas aqui nessa imagem nós podemos ver etiquetas de identificação. Essas etiquetas servem também para advertir outros profissionais que possam querer intervir naquele circuito quanto ao serviço que está sendo executado naquele momento e quais são os profissionais que estão executando aquela atividade, podendo conter até informação de que tipo de atividade está sendo executada naquele local. O tema do vídeo é justamente sobre a desenergização do circuito para a liberação do trabalho e intervenção naquele circuito desenergizado. Mas aqui vai um bônus no item 10.5.2 que trata a respeito da reenergização. A reenergização nada mais é do que a execução dos procedimentos na ordem contrária da desenergização. E aí a NR10 determina da seguinte forma: o estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para a reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimento abaixo. Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização, remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais, remoção da sinalização de impedimento de reenergização e, por fim, o destravamento, se houver, e a religação dos dispositivos de seccionamento. Agora, para finalizar de verdade, segue aqui uma espécie de ressalva que a NR10 disponibiliza, é o item 10.5.3. Diz o seguinte: as medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o nível de segurança originalmente preconizado. Quer dizer que o processo de desenergização e reenergização, todas as etapas, elas podem ser modificadas, desde que ela mantenha, acima de tudo, um nível de segurança originalmente preconizado pela NR10, que seja previamente formalizada, ou seja, antes do profissional alterar o procedimento de segurança, ela deve ser discutida e formalizada ali naquela ordem de serviço para ser executada daquela forma. E só pode ser formalizada mediante a uma justificativa técnica. E também tem que ser elaborado por um profissional legalmente habilitado e autorizado pela empresa. Esse profissional legalmente habilitado, ou ele pode ser um técnico, ou então um engenheiro vinculado ao CREA. Aí sim eles são profissionais legalmente habilitados. Bom, com esse bônus aqui eu encerro o vídeo de hoje e agradeço mais uma vez a sua presença aqui no meu canal e espero que tenha gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.